Você já ouviu falar do homem que enfrentou a morte com o rosto iluminado pelo céu? Hoje, você vai conhecer Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, que não teve medo de proclamar a verdade, mesmo diante do ódio e das pedras que o condenaram. Prepare-se para mergulhar em uma história de coragem, perdão e poder divino, onde a fé vence o medo e o amor triunfa sobre a violência. Antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, para não perder nenhuma das nossas histórias bíblicas cheias de fé, inspiração e emoção. Nas ruas movimentadas de Jerusalém, vivia Estevão, um homem de coração puro e fé inabalável. Entre os primeiros seguidores de Jesus, ele se destacava por sua sabedoria, compaixão e coragem ao falar sobre o Cristo ressuscitado. Todos o respeitavam por sua bondade e pelo brilho em seus olhos, reflexo da presença de Deus em sua vida. Ele servia com alegria, ajudando viúvas e necessitados, demonstrando o amor de Cristo em cada gesto. Para Estevão, viver era servir, e servir era uma forma de adorar. Sua vida seguia tranquila, marcada pela paz do Espírito, até que a perseguição começou a se intensificar. Os líderes religiosos, tomados de inveja e ódio, começaram a se incomodar com as palavras de Estevão. Ele pregava com tanta sabedoria e poder que ninguém podia resistir ao Espírito que falava por meio dele. Um dia, ao anunciar que Jesus era o Filho de Deus, foi levado ao Sinédrio, o Conselho dos Anciãos. Ali, cercado de rostos hostis, Estevão percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. O conflito estava diante dele: calar-se para viver ou permanecer fiel e proclamar a verdade, mesmo que isso custasse tudo. Seu coração tremia, mas sua fé permanecia firme. Enquanto aguardava o julgamento, Estevão foi interrogado e acusado de blasfêmia contra o templo e contra Moisés. As falsas testemunhas o cercavam, distorcendo suas palavras e zombando de sua fé. Cada insulto era uma prova de fogo que testava sua paciência e confiança em Deus. Contudo, em vez de medo, havia serenidade em seu rosto, um semblante que refletia a paz do céu. Seu maior desafio não era enfrentar os homens, mas resistir à tentação de odiá-los. Ele sabia que deveria amar até os que o perseguiam, como Jesus havia ensinado. Chegado o momento da decisão, o Sinédrio o pressionava a negar sua fé. Estevão olhou para os líderes e viu a mesma dureza que Jesus enfrentará diante de Pilatos. Ele sabia que um só passo para trás poderia salvar sua vida, mas destruiria sua alma. Era um risco enorme, um jovem com tanto a viver, prestes a perder tudo por uma convicção. O silêncio da sala era cortante. Então, cheio do Espírito Santo, Estevão ergueu a voz e começou a narrar a história de Israel, lembrando-os de como seus antepassados haviam rejeitado os profetas e agora rejeitavam o próprio Filho de Deus. Suas palavras soaram como trovões na sala. Os líderes se enfureceram, rangendo os dentes de raiva. Mas, enquanto o ódio crescia ao seu redor, Estevão teve uma visão gloriosa. O céu se abriu, e ele viu Jesus à direita de Deus, olhando para ele com amor e aprovação. Em meio ao caos, o Espírito o envolveu, e ele declarou: "Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus." Essas palavras foram o estupim da fúria dos presentes. Gritando, eles o arrastaram para fora da cidade, lançando pedras contra ele. O chão frio e a dor das pedras não apagaram sua fé. Estevão, ajoelhado, orou: "Senhor Jesus, recebe o meu espírito." A multidão não se deteve. Ele sentiu o corpo enfraquecer, mas o coração se enchia de compaixão. Então, em seu último suspiro, disse: "Senhor, não lhes imputes este pecado." Mesmo diante da morte, sua alma permaneceu cheia de amor. E, naquele instante, o jovem fariseu chamado Saulo, que mais tarde se tornaria Paulo, assistia tudo, sem imaginar que aquele testemunho mudaria sua própria vida para sempre. O sangue de Estevão manchou a terra de Jerusalém, mas sua fé se espalhou como fogo santo. Muitos que o viram morrer começaram a questionar seus próprios caminhos. Sua coragem diante da morte se transformou em semente de fé no coração de outros.
Enquanto os perseguidores tentavam apagar a chama do cristianismo, o sacrifício de Estevão a fazia arder ainda mais forte. Seu testemunho se tornava prova viva de que o poder de Deus é maior que o medo, e que o amor é mais forte que a violência. Mesmo após sua morte, as palavras de Estevão ecoavam entre os discípulos. Eles recordavam seu semblante iluminado e sua serenidade em meio ao sofrimento. Para muitos, ele se tornou o exemplo perfeito de um seguidor de Cristo, fiel até o fim, corajoso diante da injustiça e cheio do Espírito Santo em cada ato. A história de Estevão era contada nas casas e nas reuniões secretas dos cristãos, inspirando novos crentes a manterem sua fé, mesmo sob ameaça. O legado de Estevão atravessou gerações. Sua coragem inspirou missionários, pregadores e simples fiéis que enfrentaram perseguições ao longo da história. Sua morte não foi em vão, foi o ponto de partida de um movimento que cresceu mesmo sob o peso da opressão. O jovem que servia a mesa se tornou o primeiro mártir do cristianismo, uma chama que acendeu incontáveis outras. Sua vida provou que a verdadeira vitória não está em escapar da morte, mas em permanecer firme na verdade. Ao final, Estevão nos ensina que a fé não é ausência de medo, mas a decisão de permanecer fiel apesar dele. Sua história nos lembra que a obediência a Deus pode custar tudo, mas vale infinitamente mais que qualquer recompensa terrena. O mundo pode tentar calar a voz dos justos, mas nunca poderá apagar a luz de quem vive para o Senhor. Estevão partiu deste mundo em paz, e seu nome ficou marcado para sempre como um símbolo de coragem, perdão e amor incondicional.